Amém, irmãos? Amém. Estamos aqui para mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Abra as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Amém? Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a tua grandeza e o teu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho, nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho, que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, exortações, a santificação é o título do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E aqui Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele pega e diz: olha, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, ou seja, para que cada vez mais vocês cresçam, possam avançar. Amados, eu quero falar aqui sobre agradar a Deus. Nós vemos aqui que Paulo fala como aprendeste de nós, como andar e agradar a Deus. Eu não vou falar sobre o andar, talvez fica para uma próxima. Como que nós temos que andar? Eu quero falar hoje sobre agradar a Deus. Escute, 5 coisas que não agrada a Deus. Paulo está mandando eles, exortando, para que eles venham progredir, avançar no andar e no agradar a Deus. Nós estamos falando sobre agradar. Muitas vezes nós não nos preocupamos em agradar a Deus. Pois eu vou dizer uma coisa para você, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você quer alguém perto de você que não te agrada? Você levaria para morar com você na sua casa alguém que não te agrada? Alguém que só faz coisas que desagradam você? Você queria essa pessoa perto de você? Você ajudaria essa pessoa? Você levaria essa pessoa para morar com você? Não precisa nem me responder, irmãos. A gente quer distância de quem não nos agrada. E as pessoas pensam que por Deus, ser Deus, não importa, pode fazer o que for, está tudo certo. Olha o que a Bíblia diz, antes de eu entrar nos tópicos que eu vou abordar. Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque foi arrebatado.
Transladado e arrebatamento é a mesma coisa. Arrebatado. Ah, Deus levou Enoque para morar com ele. Mas a Bíblia diz que antes disso acontecer, ele deixou testemunho, as pessoas evidenciam e agrada a Deus. E porque ele agradara a Deus, Deus o levou para si. Então é muito importante, sim, nós nos preocuparmos em agradar a Deus. Aleluia. Eu vou falar 5 coisas que não agradam a Deus, né? E é lógico que tudo que eu falar aqui tem o lado positivo e o lado negativo. Se eu falar uma coisa que não agrada a Deus, se você fizer o contrário, você vai agradar a Deus. Entendeu? Diga amém. Amém. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Primeira coisa que não agrada a Deus. Diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Primeira coisa que não agrada a Deus, aqueles que andam na carne. Quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então, se você estiver andando na carne, vivendo na carne, você não vai agradar a Deus. E nós temos que agradar a Deus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Verso 19 em diante. Eu vou ler do 16 em diante. Eu vou ler os 3 versículos lá, só para você entender melhor. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Se você não quer ceder para a carne, ande no Espírito. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. O Espírito aqui não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Letra maiúscula. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito quer que você faça a vontade de Deus, e a carne quer que você faça a vontade dela. Amém. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, agora vem. Mas eu não ando na carne. Vamos ver se você não anda ou não. Está aqui a lista. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Quem está na prostituição está na carne. A impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu já dei aqui um estudo sobre quem não herdará o reino de Deus. E eu falei, expliquei cada uma dessas coisas aqui. Mas preste atenção, quem está nesta lista aqui praticando essas coisas, está no espírito ou está na carne? Na carne. Está no espírito ou está na carne? Meu Deus, os irmãos estão dormindo. Abra a boca, irmão. Eu quero que você participe. Amém? Quem pratica essa lista aqui, está no espírito ou está na carne? Na carne. Pastora grita e quando é para gritar, não grita. Estou com dor de dente. Então, amados, presta atenção. Essas coisas não agradam a Deus. Então, quem está na carne não agrada a Deus. Daí eu não preciso pregar,
Porque já falei para você que é só inverter. Quem está no Espírito vai agradar a Deus. Mas eu estou falando daquilo que não agrada a Deus. Então, quem está na carne? Está na carne, está cedendo para a carne, não vai agradar a Deus. E daí entra aquilo que eu disse para você. Quem desagrada você, você quer perto de você. Quem desagrada você, se pedir ajuda para você, você vai estar pronto para ajudar? Vamos lá. Número 2. Segunda coisa que não agrada a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para guerra. A gente não gosta de dizer que a gente é soldado de Cristo, estamos em guerra. Então, a Bíblia diz que nem um soldado, amados, em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Ou seja, quem está envolvido nesse exército, quem está em serviço nesta obra, não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. A segunda coisa que não agrada a Deus é você se embaraçar com os negócios desta vida. E o que significa embaraçar? Embaraço significa qualquer fato ou coisa que dificulta ou impede. Dificuldade, complicação, atrapalhação. Tudo que é uma dificuldade para você exercer o que você foi chamado, isso é embaraço. E tudo que te embaraça, ou que é embaraço, vai dificultar você ou impedir você de prestar o serviço que você tem que prestar com excelência. Tem pessoas que não conseguem, amados, às vezes nem conseguem ter atividade nenhuma na igreja, por tanto embaraço que a pessoa tem na vida, por tanta coisa que a pessoa se embaraça nesta vida. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Hoje é escudo, né, irmãos? Diferente. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Deixa eu baixar um pouquinho o microfone. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Está falando da igreja. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, né? O que significa isso? A gente sabe, irmãos, pelas coisas que acontecem à nossa volta, que Deus existe, que a palavra é a verdade, porque a gente vê isso, a gente testemunha isso, e somos testemunhas disso. A Bíblia diz que nós temos que deixar todo embaraço, tudo que dificulta, tudo que é impedimento de você servir a Deus, de você ser um bom soldado ou uma boa soldada de Cristo, você tem que deixar de lado, porque senão você não vai agradar aquele que te alistou para este exército. O soldado não se embaraça por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou. Ou seja, poderia ter sido outro, mas foi você. Então, pelo menos, agrade a Deus por ter escolhido você. Então, amados, embaraço, se embaraçar com os negócios desta vida, não agrada a Deus. Não agrada a Deus.
Tem gente, irmãos, que se embaraça com tudo nesta vida, mas não quer se envolver com nada do reino de Deus. E daí eu te pergunto, como que essa pessoa tem uma vida eterna? Se esta vida é mais importante para ela. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que não agrada a Deus é os que estão na carne. Segundo, se embaraçar com os negócios desta vida. Terceira coisa que não agrada a Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A terceira coisa que não agrada a Deus é não ter fé. Não ter fé é não ter confiança. Não ter fé, amado, significa duvidar. Não ter fé significa, irmãos, que você não crê. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé para crer que Ele existe. Como que a gente crê que Deus existe? Primeira coisa é pela fé. Pela palavra, mas e a palavra vai ter efeito na sua vida se você não tiver fé? Não tem um monte de gente que zomba da Bíblia? Não tem um monte de gente que diz que a Bíblia não é nada de Deus, que a Bíblia foi escrita pelos homens? Por quê? Porque não tem fé. Se você não crê na existência de Deus, como que você pode agradar a Deus? Mas eu creio na existência de Deus, tá bom. Mas e você também crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Porque quando a gente tem isso na mente, irmãos, a gente sabe que por mais que a gente queria estar em casa hoje, porque está frio, a gente sabe que há uma recompensa por estar aqui. É, Deus, é verdade, Pai. A gente sabe, o corpo queria estar em casa, o corpo queria estar deitado, o corpo queria estar lá na frente da TV, mas a gente se levanta e vem para cá. Por quê? Porque a gente sabe que Ele é galardoador, Ele recompensa aquele que o busca. Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, acompanhe aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, nós andamos não pelaquilo que vemos, mas pelaquilo que acreditamos. E como que se eu não tiver fé, amados, eu vou viver neste mundo? A Bíblia diz em Hebreus 10 e 38, diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não vou ter prazer nessa pessoa. O que é viver pela fé, irmãos? Tem pessoas que acham que viver pela fé é não trabalhar. Não tem nada a ver com isso. Também tem pessoas que vivem pela fé, mas não é que não trabalham. Às vezes alguém pensa, vou usar eu como exemplo, que o pastor e a pastora não trabalham. Bom, irmãos, uma coisa eu posso dizer para você: salário realmente a gente não tem, mas tem muito trabalho.
tem muito trabalho. Entendeu? Tem muito trabalho. É uma visita que tem que fazer, é contabilidade da igreja, é faxina da igreja. Tem muito trabalho, irmãos. Sem contar os irmãos, deu muito trabalho mesmo. Eles não vieram hoje, amém? Por isso que deu trabalho. Não aprende, tem que dar trabalho. Então, amados, mas viver pela fé, o que significa realmente, pastor? Viver pela fé é você sair de casa para ir trabalhar ou para fazer alguma coisa que você tem que fazer e você sair confiando que você vai dar tudo certo, Deus vai te guardar e você vai em paz e vai voltar em paz e segurança para a sua casa. Ainda mais na cidade que a gente vive, irmãos, a gente realmente tem que andar pela fé mesmo, não é fácil. Entendeu? Porque se a gente for até pela coisa que a gente vê, a gente nem sabe. Então, nós precisamos ter fé, porque não ter fé não agrada a Deus. E um dos motivos que hoje está faltando fé na igreja, como eu falei, igreja as pessoas, né? É Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Alguma tradução diz Cristo, Cristo, Deus, é uma coisa. Ou seja, quando você ouve a palavra, ela vai gerar em você fé. E daí eu volto a dizer para você, ou melhor, eu orei, né? Eu não sei como tem pessoas que vivem de um culto por semana. 2 cultos, um culto a cada 15 dias. Um culto uma vez por mês. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, nós precisamos ouvir a palavra. Amém? Amém. Então, não ter fé não agrada a Deus. Não ter fé. Número 4. Quarta coisa que não agrada a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 4. Mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. O que Paulo quer nos ensinar aqui? Os que falam para agradar os homens, não agradam a Deus. Nós temos que falar, irmãos, do Evangelho que nos foi confiado, amados, da forma que Deus nos deu. Nós não podemos, irmãos, querer pregar aquilo que vai agradar as pessoas. Às vezes você vê algo, a pessoa fazendo, e você não prega para ela. Nós não fomos chamados para agradar os homens. Nós somos chamados para pregar aos homens. E a verdade liberta, a verdade transforma. Então, amados, aqueles que falam para agradar os homens, não estão agradando a Deus. E a nossa obrigação é agradar a Deus. Paulo diz assim, assim como fomos aprovados por Deus, Deus nos aprovou para que o Evangelho nos fosse confiado, o Evangelho fosse nos dado, assim falamos. Ou seja, conforme ele nos aprovou e nos confiou o Evangelho, esse Evangelho, assim falamos, não para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Ou melhor, a Deus que conhece os nossos corações.
Tem gente que às vezes fala aquilo que o outro quer ouvir, pensando naquilo que pode ganhar de retorno. E Deus está vendo os nossos corações. Então, amados, nós temos que pregar o Evangelho, goste quem gostar. Aceite quem quiser aceitar. Se está na palavra, temos que pregar. E não adianta a pessoa dizer, mas está pregando para mim. Parabéns. Se está pregando para você, se a palavra é para você. Entendeu? Alguém pode interpretar diferente. Mas é bem assim que eu faço. Eu não escolho mensagem para pregar. Se eu fosse escolher, irmãos, eu já tinha umas 30 preparadas para pregar aqui, uns 30 cultos. Pelaquilo que eu estou vendo. Geralmente eu desço para a igreja, eu nem sei o que eu vou pregar. Essa mensagem Deus me deu hoje, quando eu desci para a igreja. Eu desci para a igreja, disse para a pastora no meu café com ela, disse, vou descer logo, eu nem tenho ideia do que eu vou falar hoje. E eu desci e comecei a orar ali, procurando na Bíblia, e caí nesse texto aqui. E Deus me abriu os tópicos. Mas escute o que eu vou dizer para você. Como eu disse, às vezes alguém pode me interpretar mal. Mas eu não prego aquilo que eu quero. Só que às vezes eu guardo aquilo que eu quero falar. Eu quero falar sobre algo e eu fico esperando a hora de Deus me dar a mensagem. Quando Deus me der a mensagem, daí eu vou arrebentar mesmo. Eu vou bater com as duas mãos. Mas eu armar a emboscada para pregar aqui porque eu quero pegar fulano e beltrano, não. Mas eu espero a hora. Só que a hora que a brecha abre, que Deus quer que eu fale sobre o tema, daí eu vou bater não sem dó. Porque, primeiro, eu já estava aguardando a oportunidade. E segundo, porque Deus me levou a pregar sobre aquilo. Então é a hora de eu falar. E se é a hora que Deus preparou, amados, é a hora da correção. É mais ou menos que nem aquele pai que fica prometendo o filho. Vou te pegar, vou te pegar. Tem uns que nunca pegam, mas eu pego. Eu fico guardando, mas eu pego depois. Tá bom? Então, amados, nós temos que preocupar quem vai gostar. Nós temos que pregar a palavra. Amém? Amém. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E guarde coisa para você. Nunca desista do seu ministério e nunca saia da igreja porque a palavra pegou você. Deus. Pregou para mim. Não gostei, vou sair da igreja. Se falou para você, é uma coisa. Se pregou a Bíblia, é outra. Se está na Bíblia e você está fazendo, você está errado. Entendeu? Você está errado. Agora, se falou por falar sem uma base bíblica, aí é carne. Mas se está na Bíblia, não tem o que fazer. Gálatas 1, 8 ao 10. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Ainda que nós mesmos viéssemos a pregar para você diferente daquilo que pregamos, tipo, não pode, não deve, depois eu digo não pode, e agora você deve fazer. Paulo está dizendo, seja maldito, anátema é maldito. E nem que um anjo apareça para você e fale para você diferente, e talvez você pense que não existe isso. Filho, está cheio de gente vendo anjo e tendo
revelação de anjo para pregar diferente daquilo que está escrito. Como antes temos dito, assim agora novamente os digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que vós já recebeste, seja anátema, maldito. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Favor aqui é graça. Graça é algo que você não merece. Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então nós não temos que agradar as pessoas. Nós temos que pregar a palavra. Tem uma passagem na Bíblia, agora eu não me recordo a história, igual você falou, né? Aqui. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, fazendo assim, né? Você falou de pessoas. Tem uma passagem na Bíblia agora eu não me recordo, mas Deus falou algo para um homem, daí acho que um profeta foi lá e falou outra coisa, e não era para ele fazer, ele fez, e ele acabou morrendo por causa disso, porque ele ouviu a voz do homem. Teve um profeta velho. Deus falou para o profeta aí profetizar contra o altar de Betel, e que ele era para ele profetizar, não era para comer, não era para beber, e pelo caminho que ele foi, ele tinha que voltar. E ele foi lá, profetizou, e quando estava voltando, um profeta velho ficou sabendo, e foi ao encontro dele só: vamos na minha casa comer, beber, eu também sou profeta. E ele disse: não, eu não vou, porque Deus disse para mim não fazer isso. Não, eu também sou profeta, e Deus disse para mim dizer para você que é para você ir na minha casa. E ele deu ouvido à voz do profeta, e foi até a casa do profeta, comeu, bebeu, e quando ele foi embora, o leão matou ele. O homem parece um pouco de Bíblia. Obrigado. Então, amados, nós não temos que agradar aos homens, temos que agradar a Deus. Porque se estivermos preocupados em agradar as pessoas, nós não somos servos de Cristo. Amém? Amém. Número 5. A quinta coisa que não agrada a Deus. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 6. Perdão, 16. Hebreus, capítulo 13. Deixa eu mover um aqui, senão depois eu atrapalho. 16. Amém? Amém. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A quinta coisa que não agrada a Deus é nós não fazermos o bem. Quando você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, isso não agrada a Deus. E o bem é que entra, inclusive, em repartir com os outros. Então, preste muita atenção. É bíblico você repartir. E se você tem a oportunidade e você não faz, isso não agrada a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Verso 9 ao 10. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que é os domésticos da fé? É os que são da igreja, que são da casa de Deus. Ou seja, se aparecer um bêbado aí,
um drogado, e você pode fazer o bem, faça. Mas a prioridade é os domésticos da fé, os que são da igreja. A nossa prioridade sempre é ajudar os que são da igreja. Mas nós não podemos deixar de fazer o bem. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas e a gente pode cair no erro de não querer fazer mais o bem. Vou deixar de ser bobo, não vou mais ajudar mais ninguém, porque a gente ajuda e depois recebe isso aí em troca. Mas guarde o que eu vou dizer para você: o bem que você faz, não espere receber da pessoa que você fez o bem por ela. Mas o bem que você faz, primeiro, vai te fazer bem para você mesmo. Porque quando você ajuda uma pessoa, e você sabe que você foi importante, que você trouxe uma alegria ou um alívio momentâneo para a pessoa, você se sente uma pessoa especial. E segundo, amados, espere a recompensa de Deus, nunca da pessoa que você fez. Porque o ser humano é ingrato. Você pode fazer para ele a vida toda, o dia que você não fizer mais, você não presta. Você pode ter servido ele 1000 vezes. Daí a primeira vez que você não pôde, poxa, eu fui servir 1000 vezes, mas hoje eu não posso servir. Ele só vai lembrar da vez que você disse para ele não. Então, não fazer o bem e não repartir o que nós temos com quem precisa, isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. É bíblico. A gente tem que fazer isso. É a nossa parte. Mateus, capítulo 25. Já estou terminando, quase. Versículo 32 em diante. O texto é alguns versículos, eu preciso ler todo o texto para você entender. Vou ler do 31 em diante. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Olha a esquerda e a direita aí. A Bíblia diz que as ovelhas é à direita, os cabritos é à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem a sua direita, os da direita agora: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, Deus da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos, que é os da direita, me perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Respondeu-lhes Jesus. Respondeu-lhes o rei, que é Jesus: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando você faz para uma pessoa, você está fazendo a Deus. Então dirá também aos que tiverem a sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que mande-os da esquerda tudo para o inferno. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos,
deixaste de o fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, amados, não fazer o bem e não repartir com quem necessita não agrada a Deus. Então, guarde isso. Não pense que o pastor é bobo. Porque às vezes o pastor vai ajudar alguém e vai até incentivar você a ajudar, e a pessoa depois vai dar um pontapé no nosso traseiro. Fica tranquilo. O bem que a gente fez foi registrado no céu. É verdade, Deus. O bem que a gente fez nos fez bem no momento. É verdade. E a recompensa vem de Deus. Entendeu? Então, eu disse para alguém aí, que eu não vou falar o nome, eu disse para a pessoa, eu vou te ajudar, mas a tua sorte é que eu não levo para o coração as coisas. Porque pelo aquilo que já fizeram para mim, eu nem um copo d'água eu devia te dar. Porque eu era para estar com receio. Mas eu vou te ajudar, eu vou fazer o bem para você, porque independente do que você faça depois, eu falei para a pessoa isso. O que importa é o que eu fiz, aquilo que está na palavra e o que o meu coração falou. A pessoa, não, eu jamais. Mais um. Mas não vou parar de fazer o bem. Se aparecer alguém, ou se algum irmão da igreja precisar, nós estaremos aqui para ajudar. Por quê? Porque fazer o bem, irmãos, isso agrada a Deus. Agora, o não fazer não agrada a Deus. Se você tem para dar e não dá, você não está agradando a Deus. Deus se desagrada disso. Entendeu? E nós temos que procurar agradar a Deus e cada vez mais progredir em agradar a Deus. E cada vez nós devemos progredir, avançar, melhorar, né, o nosso desempenho em agradar a Deus. Porque temos que agradar a Deus, sim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, só recapitulando. Primeira coisa que não agrada a Deus, os que estão na carne. Segundo, os que se embaraçam com os negócios dessa vida. Terceiro, não ter fé, não agrada a Deus. Os que falam para agradar os homens, mas não estão preocupados com aquilo que Deus gostaria que eles falassem, não agrada a Deus. Os que não fazem o bem e não repartem com o que precisa, não agrada a Deus. Então, que a gente possa agradar a Deus sempre. Glória a Deus. E perguntar para nós mesmos, às vezes, isso será que vai agradar a Deus? Será que isso não vai desagradar a Deus? Porque a nossa preocupação, irmãos, é agradar a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé na presença de Deus. Em nome